Bom dia, turma do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje daremos continuidade ao nosso assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, nós falamos sobre as causas da Segunda Guerra Mundial e hoje nós estaremos tratando acerca das fases da Segunda Guerra Mundial. Estaremos fazendo um panorama mais geral para que nós possamos estar entendendo de forma mais didática esse processo desse grande conflito que resultará no fim da Grande Guerra, né? Na aula passada, como já havíamos dito, falamos acerca das causas, o que levou à Segunda Guerra Mundial. E o fator determinante e o ápice para que se estourasse de fato a guerra foi a invasão da Alemanha na Polônia. Ali, ingleses e franceses vão declarar guerra e aí vai ser, né, de fato o momento, o start inicial da Segunda Guerra Mundial. E aí, hoje nós estaremos tratando acerca das fases desta guerra. E aqui eu gostaria de dividi-la em três fases. A primeira fase, que vai de 39, e aí eu volto a dizer, com a invasão da Alemanha na Polônia, e vai até a 1941. Essa primeira fase é marcada pela vitória do eixo. A segunda fase é a fase do equilíbrio das forças, que vai de 42 a 43. E a terceira e derradeira fase, que vai de 44 a 45, é a vitória dos aliados. Quem é o eixo e quem são os aliados? Vamos entender? Na Primeira Guerra Mundial, como nós já estudamos, nós falamos da disputa de duas alianças que foram formadas. A Tríplice Entente, né, formada por Inglaterra, França, União Soviética e depois os Estados Unidos. E a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália, que depois vai mudar de lado, Império Turco-Otomano. Essas antigas alianças que pertenceram lá à Primeira Guerra Mundial de 1914 e 18, eles meio que se mantiveram ligados de certa forma. Inicia-se o período entre guerras e nesse período entre guerras surgem os regimes, como nós já estudamos, autoritários e totalitários, que é os regimes fascistas, principalmente na Itália, e o nazismo na Alemanha. Surge-se agora com esse avanço territorial da Alemanha e, consequentemente, o início da Segunda Guerra Mundial, essas antigas alianças, elas se formam novamente. E essa que era a Tríplice Aliança agora forma-se numa nova aliança política e militar como o eixo, a aliança do eixo, né? Ou seja, são os países que fizeram parte desse processo fascista, desse processo de extrema-direita. E, por outro lado, enquanto esses países se arrumavam e se aliançavam, forma-se os aliados, que as antigas parceiras da Primeira Guerra Mundial, puxadas por Inglaterra e França, e com o apoio da União Soviética, e posteriormente nós vamos entender também o porquê dos Estados Unidos. Agora, o que mostra contraditório é a União Soviética estar do lado
de Inglaterra e França sendo países capitalistas e ela sendo um país socialista. E para piorar ainda mais a situação, os Estados Unidos depois também vai entrar na guerra. Isso é contraditório. Mas o que fez com que essas duas alianças, ou melhor, com que essas duas estruturas políticas e econômicas se unissem, era o inimigo comum. E quem era o inimigo comum? Era o nazismo de Adolf Hitler, da Alemanha. E aí entramos na primeira fase da guerra, não é? Com a invasão alemã na Polônia. E essa primeira fase da guerra é marcada pela vitória do eixo. É onde acontecem os avanços territoriais da Alemanha, espaço vital da Alemanha, como nós já havíamos estudado. E aí a Alemanha invade não só a Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, e conquista uma vitória importantíssima que é contra a França, invade a França. Hitler vai andar sobre as ruas de Paris, que era o seu grande sonho, divide a França em duas, né? A França nazista e a não nazista. E aí é determinante na vitória do eixo. Só foram esses países, professor, que participou da guerra? Não. Outros países também participaram, mas eles são os personagens principais, são os protagonistas. E essa história começa a mudar em 1941. E dois fatores são determinantes para que o jogo começasse a equilibrar. Dois fatores. Um desses fatores é a Alemanha invadir a Rússia. Depois de invadir todos esses países, agora a Alemanha invade a Rússia e conquista êxito nessa invasão, chega a Moscou. Porém, Hitler ele era muito ambicioso e a ambição de Hitler fez com que ele caísse do seu próprio cavalo, né? Como aconteceu com Napoleão Bonaparte, né, com os antigos faraós do Egito. A ambição desses camaradas fizeram com que eles tropeçassem. E ele queria chegar aonde estava o líder socialista, Stalin, quebrando um pacto de não agressão entre essas duas nações, né? Ele invade a Rússia, a União Soviética, chega a Moscou, mas ele quer chegar a Stalingrado. E qual é o grande problema disso? Qual é o grande adversário de Hitler? O exército russo, que era forte? Não bem assim. O grande adversário dele foi o tempo. Ele invade no momento de extremo frio, de inverno intenso na Rússia, e aí os seus soldados começam a sofrer com isso, e aí a invasão vai se interiorizando para dentro da Rússia e vai faltando agora insumos para os seus soldados, e aí eles vão começar a perecer, vão começar a morrer, e a Alemanha, que estava em duas frentes de guerra, tanto no Oriente quanto no Ocidente, perde na sua parte oriental agora, porque vai vir o exército russo destruindo o alemão, e aí o desequilíbrio alemão. Além disso, o Japão, que é outro país aliado da Alemanha, invade uma base norte-americana na Oceania de Pearl Harbor. Os Estados Unidos até então não estavam na guerra, os Estados Unidos até então cedia produtos aos dois lados, porém agora ela se sente traída pelo Japão e ela agora vai se aliar, os Estados Unidos agora vai se aliar aos aliados. É a segunda fase da guerra e o equilíbrio das forças. O que levou ao equilíbrio? A invasão alemã à União Soviética e
o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. Estamos agora entre 1942 e 43, na segunda fase, que é o equilíbrio das forças. A Alemanha está perdendo a batalha agora e Estados Unidos entra na guerra. Essa é a segunda fase, que é marcado pela entrada dos Estados Unidos e a Batalha de Stalingrado. 1944 e 45 é os desfechos da guerra, é o final da guerra, e é a terceira fase, que é marcado pelo avanço dos aliados e, consequentemente, a derrota do eixo. Isso se deu com o cerco à Alemanha, depois da sua derrota na sua fronte oriental na Rússia. Ela é cercada e ela vai se render em 7 de maio de 1945. Porém, o Japão, de certa forma, tenta resistir a essa entrega total do eixo, né? E aí os Estados Unidos vai contra-atacar de forma gigantesca o Japão, por ela resistir por mais algum momento. Os norte-americanos atacam, bombardeando o Japão com sua inovação, as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E aí, pessoal, no dia 2 de setembro de 1945, o Japão também vai se render de forma catastrófica, e aí é o final da Segunda Guerra Mundial e o início de um novo processo na historiografia mundial, que é a Guerra Fria. Mas isso é assunto para a próxima aula. Tá ok, pessoal? Por hoje é só.